Gente querida, as pessoas vão trocando aqui e um papo mais delicioso que o outro. Tudo isso graças a essa terceira edição do Conversas Pastorais que está rolando aqui ontem e hoje na IBAB. Obrigado para você que está, nosso membro, nossa membranda, nossa membresia aí, que nos apoia, que nos suporta nos dois sentidos, nos aguenta e nos suporta financeiramente. Papo de agora é com o nosso querido amigo Lucas Loubach. Bem-vindo mais uma vez ao Sim Pode Crer, meu amigo. Que privilégio, que alegria estar com vocês. Deve ter uns 2 anos que eu participei, saber que tem uma comunidade crescente. Boa Legal. comunidade, estamos aí com a nossa igrejinha virtual quase aí. É isso, conectados, conectados. Lucas, você tem um histórico de atuação, vamos dizer, como ativista social. Isso. Nome legal, né? Acho bonito, né? Ativista social. Onde que você está exatamente agora atuando? Boa. Começou no Rio de Janeiro, minha atuação nos territórios marcados por conflitos urbanos, violência e o escárnio da desigualdade, que é o Rio de Janeiro. Trabalhei muito tempo ali, numa ONG chamada Rio de Paz. E no Rio nasceu no meu coração um desejo de dar um passo para além da luta no território. Eu quis lutar nas instituições de poder. Então, nosso trabalho no Rio era pé na base, pé na LERJ, no Palácio da Guanabara, pressionando o poder público. Só que as mazelas ali eram profundas e dizem respeito a uma estrutura nacional. E respondendo a sua pergunta, faz um pouco mais de um ano que eu fui morar em Brasília, trabalhar em Brasília para disputar o poder ali no Congresso Nacional. Então trabalho com incidência política no Congresso em Brasília. Olha só, que legal. Ele citou Rio de Paz aí. Antônio Carlos Costas já esteve aqui com a gente e somos fãs de todos os livros, enfim, alguém que tem um trabalho, enfim, vocês trabalharam bastante. Trabalhamos muito juntos, né? próximo. O Antônio foi um grande parceiro, assim, de percorrer favelas no Rio de Janeiro. Assim, muitas favelas, muitas lutas juntas. E me fala um pouquinho tem uma ONG também agora, não Isso, tem? isso. Eu trabalho numa ONG chamada Nossas. Trabalho no eixo clima, que para mim hoje é felizmente, assim, tem pouca atenção, mas é um dos maiores dramas que a gente está vivendo no mundo. A previsão científica que eu tenho chamado aí de um apocalipse, usando as nossa linguajar. Infelizmente tem pouca gente olhando. E eu trabalho nesse eixo no Congresso. Tem muita política que beneficia tudo que prejudica as mudanças climáticas. Então, uso da terra, avanço de um agronegócio descontrolado, desmatamento, enfim. Então, trabalho lá pressionando parlamentares e a minha organização, a gente organiza campanhas e mobilizações nesse sentido. Então, quando um projeto está para ser votado, a gente puxa uma campanha, disputa opinião pública, eu bato na porta, negocio. E também atuo com raça, justiça racial e de justiça de gênero. Então, pautas que têm a ver com comunidade LGBTQ+, mulheres, a gente também, a nossa organização está lá atuando. Caramba, que legal, cara. Eu fiquei pensando aqui a hora que você falou do clima. Eu recebi hoje, não vou me lembrar os números, mas alguém me mandou falando o tamanho da bancada relacionada à agro-ruralista e tal. Não é meio uma luta Davi com Golias aí, não? Total, total. Hoje a gente E tem rola muito dinheiro, né? muito dinheiro. São 3 maiores bancadas e elas se cruzam. Então é até interessante para nossa comunidade, né? Comunidade evangélica. A bancada da Bíblia, que é a bancada evangélica de maioria fundamentalista. A gente tem a bancada do agronegócio, que é o interesse econômico que faz do Brasil, né, esse exportador, né, de grãos, enfim, e que tem os seus representantes ali por conta do dinheiro. E a gente tem aí também a bancada da bala, a bancada da segurança, né, que também tem um discurso truculento e violento. E elas se conectam, né? Elas se cruzam, né? Até tinha uma piada antiga que era a bancada do boi, da bala e da Bíblia. E é uma disputa muito difícil, porque primeiro que a gente falou sobre isso hoje no Conversas, né? Os povos originários, as comunidades, as periferias, as favelas, é por isso que eu estou lá disputando poder, trabalhando com aspas, né, advocacy, lobby do bem, porque nosso público não chegou lá, tem uma distância muito grande. Enquanto as representações, tanto
parlamentares, como também do interesse privado, domina. Então, assim, eu acho que é uma desigualdade de representação profunda. Quem está sendo representado, o político, está sendo ali pautado pelo interesse privado. E grande parte das vezes desse interesse privado, ele contribui com um processo de destruição que tem gerado um abismo climático no Brasil, quase como um ponto irreversível. A gente viu agora o problema da seca severa, o Rio Madeira, assim, seco, Brasília, a cidade que eu vivo, com recorde de seca, Foram recorde 156 dias sem chuva, não foi? 470 e tantos 100 dias sem chuva, os pontos de incêndio no Brasil batendo recorde, enfim. E a criação, né, trazer para a nossa língua, ela está gemendo, ela está sofrendo, e falei de um dado hoje da devastação de biodiversidade, e ainda tem pouca gente se preocupando com isso, né? Tanto politicamente como nas comunidades religiosas, assim, tá? É uma luta. A sensação que eu tenho é que esse assunto não passa pela bancada evangélica, assim, eu não vejo, pelo menos não me lembro. Tentei percorrer aqui alguns dos deputados que são tão loquazes e incisivos para defender algumas coisas, eu não me lembro de discurso Não deles. falam, não falam. A gente fez uma campanha agora para trazer a pauta climática para todo o Brasil nas eleições municipais, entendendo para a gravidade, né? E foi uma plataforma que a gente fez para que eleitores e eleitoras pudessem encontrar candidaturas comprometidas com questão ambiental climática. E nada, e dentro do meio, sobretudo representantes evangélicos, isso se agrava ainda mais. Porque tem uma leitura equivocada, né, do Apocalipse, uma leitura que desconectada da criação, desconectada das, né, a gente ouviu um indígena hoje pela manhã. Isso mostra assim, uma profunda desconexão. Está mais ligado com a queda do que com o jardim, né? A preocupação deles é muito maior com os efeitos da punição da queda do que a grande harmonia que, né, o projeto aí de Deus de redenção de todas as coisas envolve, sabe? Você falando, lembrei imediatamente do Rubem Alves aí, falando de jardins e tudo. Pô, cara, que tristeza, né? Eles preocupados com lutas assim, super essenciais para o Brasil, tipo banheiro unissex, falando... Cara, assim, por isso que eu falei a história de Davi e Golias. Pelo menos essas 5 pedras, pelo menos a gente tem na mão para a gente continua resistindo. Apesar de tudo que acontece, a gente continua resistindo. Sim, com uma esperança realista, assim. Eu acho que, né, trazendo também para o eixo racial, a gente tem um extermínio, né, tanta gente morrendo, um racismo profundo no Brasil, essa iniquidade, né, que vem desde a escravização, a mesma coisa, falta de representação, políticas que aumentam o potencial de matar essas pessoas, e também, né, essas pautas fundamentalistas com relação a gênero. E eu acho que é esse grito, né, e lembro, né, apesar, eu quase não faço essas ligações porque eu trabalho com, né, com a causa laica, mas eu fico à vontade aqui falar, né, com a comunidade, que é o que me inspira. Mas quando, né, Deus ouve o clamor do povo que estava sendo escravizado no Egito, o clamor desse povo chegou, sabe? Então, uma expectativa assim, de esperança é que esse clamor, né, clamor de tanta gente, e não só pessoas, o clamor da criação, da nossa mata, dos animais, da nossa diversidade que está morrendo, eu sei que chega a um Deus justo e que nós somos esses agentes de justiça, né? Esses remanescentes que têm fome e sede de justiça, que é capaz de ver libertação. Então é isso que faz, né, o Davi lá pegar as pedrinhas e enfrentar os gigantes. E me fala uma coisa, nesse contato com parlamentares, de alguma forma, você já buscou sensibilizar algumas figuras evangélicas que estão lá? E como você é recebido? Não precisamos de nomes mesmo, porque você já sabe direitinho. Quem não preza lá, que são quase todos da bancada evangélica, mas beleza. Eu lembro de um caso específico, recente, houve um projeto de lei que visa, esse projeto ainda está em tramitação, está na Câmara, nasceu no Senado, criminalizar pessoas que estão com qualquer quantidade de drogas, de entorpecente. A gente chama de PEC das drogas. É um projeto, na verdade, nem de lei. É um projeto de emenda à Constituição. Então o sujeito foi pego com
farelo de maconha, ele vai preso. E tem todo um discurso moral, um debate moral que não passa por álcool, uísque, cigarro que está sendo vendido, que são drogas, e nem muito menos pelas farmácias. Mas como usuários disso, em grande maioria, são pessoas pobres e negras, eles viram alvos desse projeto de criminalização. E ganhou força, passou rápido no Senado. E eu lembro que no dia da votação, junto com movimentos sociais, organizações que atuam nessa pauta, a gente falando isso vai aumentar, vai aprisionar a gente, muita gente não vai ter direito de defesa, como acontece, casos de pessoas que foram presas assim por farelo de maconha, e pegaram 4, 5 anos e são massacradas no sistema prisional. E eu fui conversar com uma senadora evangélica, fui apresentar para ela, falei, senadora, eu não me apresentei como um cristão na hora, mas assim, pro senador as pessoas vão sofrer, né? Mas ela riu, brincou. Ela falou, fala para o seu presidente aí, enviar um projeto para a gente, para beneficiar, ela quis dizer em outras palavras, ela não usou essas palavras, mas que beneficiasse as casas de recuperação. O que ela queria, no fundo, era dinheiro. Né? Então ela queria... E aí eu posso pensar se a gente aprova ou não aprova. Então você vê que o interesse, né, de recurso para fortalecer esse trabalho, que eu acho que tem o seu espaço, né, atende certa coisa, tem muitos problemas também, né, esvazia a saúde pública, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a gente estava falando da vida. Ela vem com uma conversa de recurso. Eu sei que política envolve recurso, está falando de um problema que, enfim. Então é um pouco dali, né? É uma pessoa. E ela fez um apelo, assim, eu lembro que ela fez um apelo na plenária, uma manipulação religiosa, sabe? Então é um pouco do que a gente vê, em nome de uma suposta moralidade, faz um abuso do uso de textos bíblicos, enfim. Mas a vida, que é sagrada, que é santa, que pode ser aprisionada, que pode agravar problemas, inclusive não estou diminuindo o problema de dependentes, de pessoas que estão afundadas, mas isso pode tornar um problema ainda maior, que é quase sem retorno. Então ela não é centralidade, não fazer política de políticos como esse. Sabe? Ah, meu Deus do É um céu. desafio nosso. E com o seu tio, né, minha senhora? Mas tudo bem, vamos deixar a família para lá. Ah, existe uma, vamos dizer, no senso comum, essas pautas são de esquerda e as outras pautas são de direita, assim, vamos dizer assim. Isso acontece na prática ou tipo, não, eu tenho que defender isso porque meu partido, assim, no dia a dia, no trato com as pessoas, você percebe no pessoal mais progressista que essa pauta está de fato entranhada, ou às vezes, tipo, você fala, não, o cara fala assim, não, eu vou defender que o partido falou alguma coisa. Existe, assim, essa dicotomia, assim, igual, que é uma coisa quase meio bíblica, né? Quente, frio, céu, inferno, assim, como se fossem duas coisas. Ou tem 50 tons de coisa entre as duas posições? Por muito tempo houve um aspecto assim que era mais pragmático, ideológico, mas na hora de fazer política havia os tons, havia a mesa, havia ali o espaço democrático para o debate. Olha, eu sou uma pessoa de direita, eu sou uma pessoa de esquerda, mas nós somos representantes públicos, vamos debater. Dos últimos anos para cá, e sobretudo com o movimento à ascensão da extrema-direita, isso foi se tornando mais rígido, foi perdendo esse espaço de debate, que às vezes parecia até performance, né? Às vezes a pessoa brigava, mas no final das contas, não, a gente está aqui, né, numa performance política. Né? Agora tem uma radicalização que está tomando, assim, que ela é alimentada pelas mídias. Então o sujeito ele precisa ser um agente do ódio, porque aquilo gera voto, porque mexe com os afetos, a revolta da população. Então, infelizmente, o espaço do debate está sendo esvaziado por isso. E às vezes tem gente que performance, mas ele se perde no personagem, se torna aquela pessoa bélica, sabe? Ruim. Isso tem, sobretudo, dentro do espectro da extrema-direita, mas há também casos, e aí de parlamentares, de gente que às vezes não está também comprometida com uma pauta humana, uma pauta progressista, por exemplo, ela está meio que no fluxo. Então acho que esse o grande ponto é como é que a gente resgata um debate sério político que tem a ver com quem mais sofre, sobretudo no país, sabe? Dentro do parlamento. É um momento de radicalização e de ódio, assim.
E é um desafio destravar isso e chamar para conversa, chamar para o debate, né, democrático. Quem que você, olhando de fora e não pensando do ponto de vista profissional agora, mas quem você olha para o Congresso, por exemplo, e fala, olha, eu gosto muito da postura de, assim, alguns bons exemplos para a gente citar, só para a gente não ficar só no lixo, no chorume tradicional. Boa. E trago assim, até com muito orgulho, saber que eu posso olhar para ela como uma grande referência. Aqui de São Paulo, a deputada Erika Hilton, uma mulher trans que tem feito um trabalho fundamental de enfrentamento a essa bancada do ódio, propositiva, propondo projetos, enfrentando com coragem, com articulação, né? Então é um grande nome que a gente tem, democrática, assim, sabe? E aqui eu faço até essa abertura, independente de perspectiva teológica, falando do caráter público, assim, o pastor Henrique Vieira, que é um representante assim, que está lá na Comissão de Segurança Pública, enfrentando assim, discursos, gente, bárbaros, assim, ataques bárbaros, mas com uma serenidade, com uma convicção, né, olhando aquilo assim, com uma lucidez técnica, humana e com um grande distintivo assim que um pacifista assim, alguém que está ali trazendo paz assim para aquele ambiente. Então são dois parlamentares assim que eu destaco. Tem outros parlamentares de outros espectros, falei de dois de esquerda, mas que também tem abertura para diálogo, para conversa, sabe? Que também não são necessariamente de esquerda, né? Estão mais ao centro-direita e coisa do tipo. Pô, ficou super feliz porque, sério, foram os dois exatamente que eu tinha pensado. Olha aí. Henrique Vieira a gente já trouxe. Foi um vexame que ele me veio de camisa do Flamengo, com Pois é, esse é um palmeirense problema, aí. é um problema grave. Você é vascaíno, né? Mas Érica Hilton a gente ainda não conseguiu. Meu pedido está lá com o seu assessor, eu acho que é Bruno o nome dele, mas a gente vai chegar e vai ser uma festa que todo mundo pede, Érica Hilton no Sim Pode Ir. E eles têm realmente, acho que um adjetivo que dá para a gente usar para ambos, assim, eles são incansáveis. Incansáveis. E eles estão assim, marca quando acontece alguma coisa na rede social, marca a deputada Erika Hilton, que daí ela vai, ela lê, ela se manifesta, ela encampa, luta. Então, pô, que legal. É isso. A gente está precisando disso de novo, né? Porque Muito. São minorias. E é isso interessante, porque apesar do impacto público nas redes, lá dentro o jogo é muito difícil, é muito pesado, sabe? Então são gigantes mesmo. São gigantes fundamentalistas, gigantes reacionários, gigantes da bala, do ódio. Então por isso que eles estão aí incansáveis. E a gente precisa formar novos quadros, novas lideranças. E enfatizo aqui, lideranças populares, né? Gente que né, que conhece as dores da nossa população e que se tornam lideranças representativas para a gente no poder. pô, cara, que trabalho legal esse. Você está. Não sei se é por causa do Milton, mas eu diria que você está no olho do furacão, No olho do furacão, porque, na verdade, você está num ambiente onde se constroem desastres mesmo, e não são só, inclusive climáticos, né? Porque, na verdade, é isso, a gente tem pessoas comprometidas com a destruição, seja ela da vida humana, seja ela do clima, seja ela de um segmento. Cara, e assim, a nossa oração e o nosso desejo, assim, que Deus te fortaleça, te dê sabedoria e nos dê, assim, a gente como meio de comunicação, nos dê formas, assim, quase que uma oração aqui pública, assim, de chegar a mais pessoas, de sensibilizar mais pessoas, porque do lado de lá não falta dinheiro, não falta mão de obra, não falta ódio para mobilizar. E o ódio a gente sabe que mobiliza bastante as pessoas. Então, não tem jeito de eu não recorrer ao trocadilho, que a gente continue aí construindo um rio de paz. Amém. Em todos os lugares aí onde a gente... Que a justiça flua como um rio, disse o profeta Oséias. Exato. A justiça flua como um rio. Que a justiça flua como rio.
Meu amigo Loubaki, muito obrigado por estar conosco novamente. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!